Então, gente, boa noite. Continuando a aula de ontem, hoje a gente vai falar de mais um regime totalitarista, né? A gente falou do fascismo, falamos também do nazismo e agora o stalinismo, que é o totalitarismo ali da União Soviética, né? Eu já disse ali na aula da Revolução Russa, né, como que chegou a se tornar a União Soviética, etc., que o Stalin assume, né? Então, o Stalin assume a União Soviética depois que o Lenin morre, ele assume no ano de 1925. O que o Stalin faz, né, quando ele assume o poder? Primeiro, ele centraliza, né, o poder em torno dele, que isso que acontece muito em todos os regimes totalitários, né? Ele, vamos dizer assim, exclui, né, os direitos democráticos, né, de todo mundo ali, do povo soviético, os direitos individuais e coletivos, né, da democracia, exclui todos os recursos democráticos que tinham ali, e prendeu e assassinou os opositores do regime dele, né, assim como os outros totalitários. Porém, esse aqui é um totalitário de esquerda. A gente viu dois regimes totalitários de extrema direita e esse é de extrema esquerda. Mesmo que ele tenha fugido ali do que o Marx fala, né, dos teóricos ali do comunismo e do socialismo, ele fugiu bastante, né, porque ele centralizou o poder só nele. Ele é considerado um regime totalitário de extrema esquerda. O Trotsky, que seria quem estava concorrendo com ele por essa posição, né, de estar ali no topo da União Soviética, lembra que eu disse que ele foi exilado no México? O Trotsky defendia que a União Soviética se abrisse, né, levasse a revolução comunista para todo lugar do mundo. O Stalin fez ao contrário, ele se fechou, né, centralizou o poder ali só na União Soviética e se fechou para o resto do mundo. Isso fez até bem ali para a União Soviética no começo, porque estava no meio da crise de 29, então ela saiu bem, porque tinha umas políticas que não dependiam do mercado, das leis do mercado, né? E isso deu mais poder para o Estado. No ano de 1928, o Stalin ele faz os chamados planos quinquenais, né? O que eram esses planos quinquenais? A gente já falou um pouco também lá na Revolução Russa. Eram vários programas, né, de desenvolvimento que era baseado na planificação, né, deixar plano, tornar plano, a economia do Estado, economia tudo do Estado. Para modernizar, então, esses planos quinquenais, né, eles eram para modernizar o país e fazer o país crescer economicamente. O que aconteceu, então, nesses planos? Teve um investimento na indústria de máquinas, né, indústria de equipamento, e não se investiu tanto na indústria de bens de consumo, bens de consumo. Também construíram várias siderúrgicas, indústrias químicas, indústrias petrolíferas, várias fábricas de trator, fábricas de equipamento agrícola e etc. No campo, né, na zona rural, teve uma política de coletivização forçada, ou seja, estatizaram, né, tornaram estatais todas ou a maioria das propriedades rurais, transformando numas fazendas de grande porte, assim, de fazendas coletivas, né, chamada de sovkhozes. Em russo, é muito difícil. E também em grandes cooperativas, nesses planos quinquenais, ou seja, eles expropriaram a terra dos grandes proprietários e dividiu. Transformou em fazenda coletiva, povo. Foi realizado também, aí já passando, né, das reformas quinquenais. Foi feita uma reforma na educação durante esse governo do Stalin, que praticamente acabou com o analfabetismo do país, né? As pessoas sabiam ler e escrever por causa dessa reforma. Também teve uma reforma no sistema de transporte público, no sistema de habitação e de saúde, que se tornou acessível ali para várias pessoas que antes não era acessível esses serviços, né, de transporte, habitação e saúde. Porém, né, mesmo que isso a gente possa considerar um ponto positivo, os pontos negativos eram muitos.
Por exemplo, a supressão, né, dos direitos individuais e coletivos, como eu disse. Praticamente foi extinto, né, os direitos coletivo e individual. Por exemplo, o direito à greve, não teria mais direito à greve. A polícia secreta do Stalin, né, ela perseguiu os opositores e até mesmo quem era antigo aliado. Veja um caso aí do Trotsky, né? Entre o ano de 1936 e o ano de 1938, cerca de 5 milhões de soviéticos foram presos, 5 milhões de pessoas lá da União Soviética foram presos, e muitos desses foram executados, né, foram assassinados pelo regime do Stalin. Os camponeses que reagiram a isso, né, a essa coletivização forçada da terra, ou seja, essa divisão forçada da terra, também foram presos e também foram mortos. Cerca de 11 milhões de pessoas foram deportadas, ou seja, expulsas da União Soviética, 11 milhões de pessoas. Muitas pessoas ali que eram contra o Stalin, contra o regime, opositores, né, e foram enviados para os chamados gulags. O que é um gulag? Um gulag, ele é um campo de trabalho forçado, que foi criado ali por todo o território da União Soviética e fazia as pessoas trabalhar forçadamente, né? Quem não aceitava o famoso Call of Duty, é verdade. Então foi ali para abrigar esses opositores, né? Que eram contra o regime, então fazia eles trabalhar forçadamente. A imprensa, não existia imprensa livre, não existia liberdade de expressão, então a imprensa ela era controlada pelo stalinismo, né, pelo governo do Stalin, e servia ali, basicamente, a imprensa servia ali, assim como serve a Jovem Pan hoje em dia, né, só para fazer propaganda do sistema, do regime, no caso da União Soviética, do regime do Stalin, né? A imprensa era um braço ali do regime stalinista. O Stalin, como vocês veem nas fotos, vocês podem ver, isso aconteceu também nos outros regimes totalitários, tá vendo? Ele aqui no centro, no alto, né? Apontando para o mundo, como se ele fosse um super líder, um cara, sei lá, um cara mais melhor, como se fosse melhor do que os outros, um líder nato, não sei lá o quê. E aqui também, alguma criancinha, olha que cara bondoso. Então, isso era o culto ao líder, né, que também aconteceu lá no nazismo, aconteceu também no fascismo, aconteceu em outros regimes totalitários que estavam ali na Europa, ali naquele momento. Esse culto ao líder, o Stalin era cultuado, então, como tinha grandes paradas militares, né, vários passeatas aí de tanques de guerra e etc., de coisas militares na rua, soldados, era gigante, né, as paradas militares de lá, porque é muita gente. E tinha também vários retratos, né, muito grandes, assim, que estava espalhado pelo o país todo, né. Sobre o regime do Stalin, o sonho da sociedade igualitária, né, como eu disse aí, dos comunistas e dos primeiros socialistas, se transformou no pesadelo, né? Ele realmente não fez nada daquilo que era o esperado, né, por uma revolução comunista, e ele fez realmente um caos, né? Tornou o sonho de uma sociedade igualitária num pesadelo, uma coisa horrível. E aí, por enquanto, é isso do Stalin. Agora a gente vai passar para a Guerra Civil Espanhola. Vocês conhecem esse quadro aí? Ó? Já viram já? O Guernica, do Picasso? É desse período aí da Guerra Civil Espanhola. Vamos lá, o que é a Guerra Civil Espanhola? Vou falar primeiro dos antecedentes, o que aconteceu antes. Entre os anos de 1923 e 1930, a Espanha estava já numa ditadura militar, né, de cunho fascista, já estava acontecendo, assim como eu disse, em vários lugares da Europa. Então, entre os anos de 1923 e 1930, estava uma ditadura militar fascista na Espanha, que era liderada por um cara chamado Primo de Rivera. Ele assumiu o poder ali com o aval do rei espanhol
que era o rei Alfonso XIII, né? Aí já no ano de 1931, um ano depois disso que eu acabei de falar, aconteceu eleições para a Assembleia Constituinte, ou seja, eles iam formar uma nova Constituição, né? Uma Constituição republicana, né? Uma nova república. Porém, nessa Assembleia Constituinte, 70% das pessoas que ganharam ali, dos votos, né, foram para anarquistas, comunistas e socialistas. Esses três grupos juntos ganharam cerca de 70% dos votos, ou seja, a maioria esmagadora dos votos. E são anarquistas, comunistas e socialistas, ou seja, mais totalmente à esquerda, né? Então, o rei, né, ele renunciou e aí a Assembleia proclamou a República. Chegou a instaurar uma república na Espanha, depois dessa ditadura militar que estava ali do Rivera. Aconteceu várias mudanças aí, né, na Espanha, como separou o Estado da Igreja, também implementou várias reformas na educação, reforma trabalhista, reforma agrária, que é para distribuir as terras, né? Porém, essas reformas aí da esquerda, elas não agradaram muita gente, não. Lógico que não ia agradar, né? Por exemplo, os cristãos não gostaram da ideia de ter a separação do Estado e da Igreja. Se vocês se lembram, ali na Idade Média, né? Era conhecido como os reis católicos, né? A Espanha, né? Tinha ali eu esqueci, Fernando, Isabel, não lembro exatamente os nomes deles. Mas eram os reis católicos, que a Espanha tinha essa tradição muito forte, né, no cristianismo. Então, imagina, chega a esquerda no poder e tira isso, né? Não tem mais. Igreja e Estado são coisas diferentes. Então, eles não gostaram nada disso. E também as elites, né? As elites ali não gostaram, porque eles estavam com medo, então, de ter uma revolução da esquerda. Já que elas estavam fazendo uma Constituição nova, poderia acontecer uma revolução mesmo, assim, como todo mundo, né, se embasava lá na União Soviética. Então, poderia acontecer na Espanha também. Eles não queriam que isso ocorresse. E aí acontece que começa, né, com esse medo da esquerda, com esse negócio de separação do Estado e da Igreja, começa a polarização política e social na Espanha. O que é essa polarização? São formadas ali basicamente duas frentes, né, de políticas, né, duas frentes opositoras. A primeira é a chamada Frente Popular, que é da esquerda, né, que juntava ali setores que defendiam a democracia, né, defendiam a república, e vários grupos da esquerda, né, como os socialistas, os comunistas, apoiados então pelos trabalhadores e por parte da classe média. E do outro lado, tinha a Falange, chamada de Falange, que era a direita com direita fascista, né? Direita com essa, como estava ali em toda a Europa, quase toda a Europa, né? Direita fascista. Quem estava nessa direita fascista eram os militares, tinha os grandes proprietários de terra, né? Que estavam morrendo de medo de uma revolução expropriar a terra deles, e alguns representantes da igreja e da burguesia urbana, burguesia que estava nas cidades. Então, no ano de 1933, a direita, a Falange, ela ganha as eleições. Ela tenta anular tudo que tinha sido construído pela esquerda desde 1931, né, quando foi a nova Constituição. E isso foi no ano de 1933, a direita ganha. No ano de 1936 tem outra eleição e a esquerda então ganha dessa vez. Então a direita sai do poder e entra a esquerda. Até então estava sendo democrático, né? Então, em 1936, quando a esquerda volta ao poder, o que ela faz? Ela concede anistia, né, para quem era preso político, anistia é um perdão. Ela aumenta o salário dos trabalhadores e retoma o processo de reforma agrária, ou seja, volta a distribuir as terras ali que estavam paradas sobre os grandes proprietários de terra. E aí, então, acontece o estopim, né, o que faz toda a Guerra Civil Espanhola acontecer. O que foi o estopim? Como eu disse,
o país já estava polarizado, né? Já estava dividido entre duas. Então, o país dividido em duas partes, a Falange e a Frente Popular. E o estopim foi quando um líder ali que defendia a monarquia, né, um dos líderes defensores da monarquia, foi assassinado pela esquerda, por atiradores da esquerda. Então, eles mataram um dos representantes ali da monarquia, né, o cara que defendia a monarquia. E isso levou a acontecer um levante armado dentro do governo. E esse levante armado foi puxado, então, né, foi liderado lá em julho de 1936, mesmo ano que a esquerda assume, pelo general Francisco Franco. Por isso que essa parte também é chamada de franquismo, né? O Francisco Franco, ele lidera, então, essas tropas, né, nessa revolta aí, numa rebelião que aconteceu lá em Marrocos, que era aqui, ó, Marrocos, na África, que era uma colônia, então, da Espanha até então. Porém, o que o Francisco Franco, né, o general Franco, não sabia é que seria difícil dar esse golpe, seria difícil fazer uma ditadura ali fascista, né? Não seria fácil. O povo reagiu, porque, como eu disse, a esquerda era muito forte lá também. Então, os militares achando que ia ser muito fácil, acabou batendo de frente com essa resistência do povo. O povo estava lá lutando e não ia deixar eles tomarem tão fácil. O povo ele se armou e se montou várias barricadas aí espalhadas pelo território espanhol. Como vocês veem no mapa, ó, em verde está o território que era dos nacionalistas, né, desses da direita, né, fascista, liderados pelo Francisco Franco. Em verde aqui, ó, tá vendo? E o branco é os republicanos, né? Estavam bem divididos, se for parar para ver. E aí, então, para tentar fazer esse golpe dar certo, o ditador Franco, o general Franco, ele recorre à ajuda de outros países, né, de fora ali da Espanha, países, ajuda internacional. As ajudas para ele, né, do lado da Falange, que é fascista, direita, quem ajudou ali foi a Itália, que estava com Mussolini no poder, a Alemanha, com os nazistas, que enviou, então, a Itália e a Alemanha enviaram para lá armas, munições, alguns tanques de guerra, alguns carros blindados, etc. Também tiveram apoio do Portugal, que também estava numa ditadura militar, que era do Salazar, e enviou cerca de 13 mil soldados para ajudar os militares, né, ajudar os fascistas da Espanha. Algumas empresas dos Estados Unidos também forneceram ali dinheiro, né, armamento, caminhão e petróleo para ajudar nesse golpe. E do lado dos republicanos, né, da Frente Popular e da esquerda, eles receberam ajuda da União Soviética, porque a União Soviética ali era o comunismo, né? A União Soviética ali enviou armas, enviou munições, enviou aviões, enviou veículos blindados, e alguns especialistas em armamento em combate para treinar, então, essa Frente Popular da esquerda aí. Então, também foi formado para ajudar a esquerda ou a Frente Popular as chamadas brigadas internacionais. O que eram essas brigadas internacionais? Eram aproximadamente 50 mil voluntários, ou seja, eles foram porque eles queriam, eles se voluntariaram para ir lá para a Espanha, lutar ao lado da esquerda, né, ao lado do povo, contra esse general Franco. 50 mil pessoas vindo de 53 países diferentes. Mesmo assim, o governo republicano ele não conseguiu apoio das democracias da Europa e do governo dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos e as democracias da Europa não apoiaram, não interviram, deixaram lá o pau moer e vocês se virem com seus próprios problemas.
A partir do ano de 1938, a União Soviética também começou a se retirar da guerra. Foi reduzindo cada vez mais a presença ali no conflito. No ano de 1939, a guerra chegou ao fim e quem ganhou foi os falangistas, foi a direita fascista, liderada pelo general Francisco Franco. Então o general Franco, ele assumiu o poder como ditador e ficou no poder até morrer no ano de 1975. A Guerra Civil ela deixou cerca de 1 milhão de pessoas mortas. E é isso, né? Aí tem essa historinha aí do quadro da Guernica, que é muito famoso. Ele é muito grande, esse quadro, ele é gigantesco. Esse quadro ele foi pintado pelo Pablo Picasso, né? O que é Guernica? Guernica era uma cidade, né? Lá na Espanha, que no ano de 1937 foi alvo de um bombardeio. Jogaram ali na cidade mais de 2.500 bombas, né, incendiárias. E então a cidade de Guernica ficou em ruínas, com cerca de 1.600 pessoas mortas e 900 pessoas feridas. Aí o Picasso pintou essa pintura aí. Eu não lembro onde ele estava, mas eu sei que ele não estava na Espanha quando ele pintou isso. E falou que só iria deixar esse quadro voltar para lá quando acabasse a ditadura do Franco. E isso aconteceu mesmo. Só em 1975 a Guernica voltou para a Espanha. E aí, hoje em dia, se vocês quiserem visitar, tá lá. É só ir lá que ela tá lá. É um quadro muito grande, gente. Então é isso. Pode cair esse quadro aí, então é bom associar ele à Guerra Civil Espanhola. Então vamos para o próximo slide, que é o período entre guerras. É importante a gente falar desse nome, período entre guerras, porque é um termo científico, né? Que tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, então tem um período entre as guerras. O que aconteceu entre as guerras? Como é que estava o mundo aí? A situação do mundo. Vários países ali no final da Primeira Guerra Mundial estavam com problema, como eu já disse, né? Venho dizendo aí, problema com crise econômica, com crise política e crise social. Lembrando também do totalitarismo crescendo na Europa e no mundo também. Vários tratados de paz ali, né, como eu disse lá, o de Versalhes é um deles, mudaram ali os limites dos territórios, mudaram os limites das nações ali e fez surgir vários países novos. Alguns desses povos, né, alguns povos e etnias foram separados, que eles estavam unidos antes, demoraram ali um tempão para ter trégua entre os povos e foram divididos. E alguns foram juntados, povos inimigos. Então, esses tratados aí que dividiu a Europa depois da Primeira Guerra Mundial não deu muito certo, não. Alguns estados se sentiram prejudicados, né, ou se sentiram roubados também, porque os territórios deles que eles tinham construído ali durante uma história, né, desde lá da Grécia Antiga, desde a Antiguidade Clássica, desde aquela época que estão construindo, e aí vem um tratado, depois da Primeira Guerra Mundial, e divide o território em vários pedaços. Então eles se sentiram roubados mesmo, como se alguém tivesse pegado as coisas deles à força. Outra coisa que estava acontecendo ali no mundo, quando os países europeus estavam começando a se reestruturar depois da Primeira Guerra Mundial, veio o crash, né, a quebra da Bolsa de Valores, lá de Nova York, que era a mais importante do mundo. E isso piorou, então, a situação econômica do mundo inteiro, né? A crise, ela espalhou ali pelo mundo inteiro e deixou cerca de um quarto, gente, é muita coisa, um quarto da população mundial sem emprego. Isso é muita coisa. Em resumo, né, o equilíbrio do mundo ali estava na mão, o equilíbrio político estava na mão de basicamente 3 blocos de nações. Os países capitalistas, que eram autoritários, né, ou totalitários, e aí estava nesses países a Itália, a Alemanha, a Polônia, a Áustria, a Espanha, a Grécia e a Turquia. Esse aqui, autoritários, conservadores, esse aqui. Tem a data aqui também, pra vocês verem quando começou, né? Ó. Tá vendo isso aqui tudo, amarelo?
são os países, junto com a Espanha e Portugal, né? São os países dos regimes autoritários ou totalitários. Capitalistas, lógico. E aí também tinha o segundo bloco, que era a democracia liberal, que era formado pelos Estados Unidos, né, pela França e a Inglaterra. Aí vocês veem aí também tinha a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, esses países em verde aqui. Tchecoslováquia, tá no meio de tudo, no meio da treta. E o último bloco era o bloco comunista, que basicamente tinha a União Soviética. Tá vendo o tamanho da União Soviética, né? Mas lembrem que aqui é muito frio, muito gelo, né? Não sei se é a maior parte do território, mas uma grande parte do território é gelo, é frio pra caralho. Então, é isso. Esses são os 3 blocos que estavam formados pós Primeira Guerra Mundial. Era quem dominava o mundo, basicamente. E aí começa, então, a Segunda Guerra Mundial. Vou apresentar um pedaço da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Para evitar, então, que acontecesse confrontos, né? Assim como lá na Primeira Guerra Mundial aconteceu várias alianças para evitar o confronto, para os países ficarem mais fortes, né? Acabou que isso só fortaleceu mais para acontecer uma guerra mundial. Então foram formadas, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, várias alianças ali com acordos políticos e econômicos, né? E pactos de não agressão. Ou seja, você não me ataca que eu não te ataco. Isso também entre os opositores. Entre países comunistas e capitalistas, teve pactos de não agressão. Por exemplo, a Inglaterra fechou um acordo com a Alemanha de não agressão. A França com a União Soviética. Em 1936 foi formado o eixo Berlim-Roma, ou Roma-Berlim, que era um acordo entre os nazistas e os fascistas. Também foi formado no mesmo ano o Pacto Anti-Comintern, ou Combate ao Comunismo, que foi formado entre o Japão e a Alemanha nazista. Eles formaram esse pacto para combater o comunismo no mundo e tinha essa orientação, né, de lutar contra o comunismo. Na prática, esse acordo era só uma postura ofensiva contra a União Soviética, que basicamente era o país mais forte comunista. Nesse período aí, antes de começar a Segunda Guerra, como o estopim a invasão da Polônia pelos alemães, tem o período do expansionismo alemão antes de começar a guerra ainda, que os outros países da Europa ficaram calados, foram coniventes e deixaram ir acontecendo, até chegar na Polônia. Por exemplo, isso foi tudo lá durante a década de 30. Vários países, não foi só a Alemanha, não, vários países foram expandindo ali, em busca de aumentar ali o domínio político e econômico da região. Em 1931, o Império Japonês, não está aqui no mapa, não, lá para o lado de lá. O Império Japonês, ele invadiu a Manchúria, né, que era uma parte ali da Ásia que pertencia à China, e em 1937 eles lançaram uma ofensiva e atacaram a China, os japoneses, né? Começa uma guerra entre a China e o Japão. Em 1936, agora já nesse mapa aqui, não, acho que não é nesse, não, é mais para baixo, que é na Itália. Em 1936, a Itália, ela ocupa a Etiópia, que é lá na África, e em 1939, eles invadem a Albânia. Deixa eu ver se ela aparece aqui, acho que não, está mais para baixo também. Tá, esse mapa que é o mais importante é quando a Alemanha começa a fazer os movimentos dela, né? Em 1936 começa. Os alemães, eles começam primeiro, lógico, começa... essa foto, eu esqueci de comentar ela, essa foto é do tratado, né? Que eu vou falar daqui a pouco, acho que não chegou ainda. É uma dessas alianças, essa aqui, ó, Ribbentrop e Molotov, que foi um tratado entre os comunistas, né, do Stalin, e os nazistas do Hitler. Mas vamos chegar daqui a pouco, ó. Em 1936, o Hitler, ele, lógico, ele já estava descumprindo ali o Tratado de Versalhes há muito tempo, mas
Ele reorganizou o exército, como eu disse, ele voltou a produzir arma. E aí, o Hitler, em 1936, ele manda invadir deixa eu ver aqui, perdi, a Renânia, que era essa região aqui, ó, entre a França, tá vendo? E a Alemanha. Invadiu essa região em 1936. Aí não deu nada, né? Ninguém fez nada. Então, em 1938, ele anexou a Áustria. E essa parte aqui da Tchecoslováquia, ó, parte laranja no mapa. E depois, então, ele, em 1939, ele invade essa região aqui da Tchecoslováquia, que é a região da Boêmia e da Morávia. Também foi invadida por aqui, em 1939. E aí, então, acontece esse pacto aí, em agosto de 1939 também, acontece esse pacto com Stalin, os nazistas fecham esse pacto com Stalin, que é o pacto de não agressão, de um não vai atacar o outro, que é o chamado Ribbentrop-Molotov, que são o sobrenome dos caras que assinaram o tratado, né, ministros lá dos dois países. Ribbentrop-Molotov, então, é um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Além de não agressão, né, esse tratado tinha um termo secreto, né, um protocolo secreto ali, que foi descoberto depois, que era para ser dividido as regiões da Polônia, aqui Polônia, Lituânia, aqui em cima, Lituânia, Letônia, acho que ela não está aqui, Estônia, Finlândia e Romênia. Era para ser dividida entre a União Soviética e a Alemanha. Então, por isso que eles fizeram esse pacto, além de ser o pacto também de não agressão. Ninguém ia poder atacar um ao outro. E iriam dividir essa parte aí que está no mapa. Vou mostrar com vocês. A União Soviética está aqui, a Alemanha está aqui. Então, eles dividiram o tratado que estava ali escondido no meio que era secreto, né, essa parte do tratado, iria dividir essa parte que está entre os dois territórios. Então, teve esse pacto, que aí a gente vê esse charge aí, né, do casamento entre os dois, né? Isso aí pode cair no Enem, já caiu, acho que uma vez que eu fiz, não se me engano se foi no Enem ou foi em outra prova, mas eu já fiz uma prova que apareceu essa charge, então é importante lembrar dela. Essa charge é sobre esse pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. E isso também, né, esse pacto aí causou a renúncia do Japão nesse pacto do anticomintern, porque esse aqui era contra o comunismo. Então, se a Alemanha fechou um acordo com o comunismo, então o Japão abandonou o pacto com a Alemanha. E aí, né, em setembro de 1939, acontece que os alemães invadem a Polônia. Aqui, ó, invadem a Polônia. E aí os outros países da Europa, depois dele ter invadido isso aqui tudo, falou assim, não, agora a Polônia vocês não podem invadir. Então, os outros países da Europa, como no caso era a França e a Inglaterra, né, declarou guerra à Alemanha. E isso foi o estopim, né, o começo da Segunda Guerra Mundial, que é a maior guerra que já aconteceu no mundo. No começo, a guerra, os nazistas usaram um tipo de tática, né? Como eles tinham muito poder bélico, muitas armas, muitos canhões, etc., muitos tanques de guerra, eles usaram uma técnica chamada... Ele tinha também uma força aérea muito forte, que era a Luftwaffe, eu acho que é isso. Eles usaram uma técnica de ataque surpresa, que é um ataque relâmpago, né? Ataca muito rápido e com muita gente, que usa pessoas, aviões, tanque de guerra e etc. E essa tática é chamada de Blitzkrieg. Eu vou acabar aqui a aula, porque só tem 1 minuto e não dá tempo de eu despedir direito. Então, para vocês aí, depois vocês ouvem a música do Ramones, que chama Blitzkrieg Pop. Blitzkrieg Bop, vou mandar no grupo. Que é aquela música lá, hey, ho, let's go. É exatamente sobre essa tática aqui, Blitzkrieg, que é essa guerra relâmpago que os nazistas usaram no começo da guerra. Por hoje eu vou deixar por aí depois eu volto, explicando essa foto aqui. Então, boa noite, gente.
Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar o link da música lá no grupo. E obrigado pela atenção. Até a próxima aula, gente. Tchau.